Olá, meus amigos que acompanham o RDTV. Está começando aqui para você, internauta que nos acompanha, mais uma edição do Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de política do jornal Repórter Diário, analisando os temas mais importantes, resumindo os fatos mais importantes da semana, falando da região do ABC especificamente, aqui com os repórteres do RD, com o Thiago Oliveira, com o Carlos Carvalho. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Carlos? Olá, caro internauta. Legal, Carlos, bom tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, internauta? Vamos bater um papo aqui sobre os temas mais importantes, tratar de assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Vamos começar falando de política de Santo André, Thiago Oliveira, porque passada a eleição para o Executivo, agora as atenções voltadas para a sucessão no Legislativo, na verdade, e já tem gente se apresentando como candidato a presidente de Câmara em Santo André, é isso? É isso aí, o vereador Edson Sardano, do PTB, foi o segundo vereador mais bem votado na última eleição, e nessa semana, na última sessão de quinta-feira na Câmara de Santo André, apresentou oficialmente a sua candidatura a presidente da casa. Sardano disse abertamente que quer suceder Ronaldo de Castro a partir de 2017. O Sardano chegou a ser cogitado, logo depois da vitória de Paulinho, como um possível secretário, talvez secretário de segurança da cidade. Ele que já ocupou esse cargo entre 2000 e 2003, mas nessa última sessão da Câmara o Sardano deixou muito claro que não tem a menor vontade de ser secretário. Você disse possível, eu diria até provável, né? Essa conversa foi muito forte, né? Se o Paulinho vencesse, o Sardano seria secretário de Pois segurança. é, exatamente. Ele deixou claro que não quer. Não tem interesse. Não tem interesse, não quer ser secretário. Falou, inclusive, que a perspectiva é de um trabalho muito difícil à frente da secretaria, por falta de verbas, por falta de estrutura. Ele quer ser presidente da Câmara de Santo André. Então, já está praticamente definido. O que Sardano diz é o seguinte: ele quer ser um candidato de consenso dentro da base. Se houver disputa dentro da base de Paulo Serra para definir quem será o candidato, ele diz que retira, que não vai participar. Ele quer ser um candidato de consenso e é um candidato muito forte aí, pode ser de fato o novo presidente da Câmara a partir de 2017, e descartou a possibilidade de ser secretário. Para não falar que ele descartou completamente, ele falou: olha, eu posso até ir se o Paulinho assim precisar muito, me implorar para mim, eu posso até pensar aí. Mas ele mostrou realmente que não está com vontade e o desejo é ser presidente da Câmara mesmo. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais de Santo André. O Carlos acompanhou essa semana em São Bernardo, também teve uma movimentação importante. A gente vem acompanhando a história da CPI do IMASF e agora com essa novidade do ISS, essa cobrança que chegou aí para muita gente, tem gerado protesto. Que novidades você tem a respeito disso, Carlos? Vamos começar com o ISS. Teve novo protesto na quarta-feira e os vereadores conseguiram aprovar uma indicação para que a prefeitura pudesse suspender a cobrança do ISS, que é considerada abusiva, já que alguns carnês estão vindo com R$20 mil, por exemplo, de cobrança. Só que nessa sexta-feira, a prefeitura respondeu em relação à solicitação dos vereadores e disse não à suspensão da cobrança do ISS. Portanto, aqueles que receberam os carnês e consideram abusivos, têm agora a chance de ir até uma rede fácil, né, a rede da prefeitura, pedir a suspensão da cobrança e uma revisão da metragem, o que pode causar ou a diminuição da alíquota, não, a diminuição do valor do carnê, ou pode até colocar o aumento, ter um aumento dessa cobrança. É um risco, né? É um risco, porque... Pode abaixar, mas pode aumentar também. Exatamente, porque isso a gente até citou no rastilho da semana passada. A prefeitura fez uma metragem através de imagens aéreas de um drone. Se for feita uma revisão, vai ser feita uma revisão também da parte interna da casa. Ou seja, pode aumentar a metragem de área construída, portanto, aumentar o tamanho do imposto. Então é isso. Além disso, os moradores vão entrar com uma ação coletiva no Ministério Público na semana que vem, também para pedir essa revisão. Muito bem. E a CPI do IMASF? Em relação à CPI do IMASF, a Glória Cono, atual superintendente do IMASF, foi até a Câmara prestar o seu depoimento e a única coisa que chamou mais atenção foi que ela disse que recebeu o IMASF com dívidas, diferente que o Valdir Miraglia tinha dito há 3 semanas atrás. Recebeu com uma dívida de R$8 milhões. Em relação ao Valdir Miraglia, 2 notícias. A CPI aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Valdir Miraglia e de sua companheira, que não teve o nome citado. Ele não é casado, ele é, como se diz, é juntado, né?
tem uma união estável, os dois vão ter a sua quebra de sigilo bancário e fiscal através da CPI, e também o TCE manteve uma decisão irregular, de julgamento irregular de um contrato entre o IMASF e o Instituto Aqua. O Instituto Aqua, que é um dos mais criticados dentro dessa história toda, essa celeuma toda. Feito esse contrato na gestão do Luiz Marinho. Não, isso, a gestão do Luiz Marinho, mas mais especificamente em cima do Miraglia. Tanto que ele tem uma multa de R$4.000 para ser paga e o Instituto Aqua tem que devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Inclusive, Ronaldo Queiroga, que é diretor-presidente do Instituto Aqua, foi convocado a dar depoimento à CPI na próxima segunda-feira à tarde. Então, vamos ter mais desdobramento. Palavrinha difícil. Travou a língua a partir da próxima segunda-feira. Muito bem. E nesse momento, aqui no Rastilho, nós vamos fazer uma homenagem a um empresário da região, o senhor Baltazar José de Souza. Que maravilha, o senhor Baltazar, que é dono das empresas EAOSA e Ribeirão Pires, entre outras, que deixaram essas empresas na mão, né? Centenas e centenas de usuários por uma semana, e a greve acabou, é isso, Thiago? Acabou finalmente, mas é bom a gente não se animar, porque provavelmente outras virão ainda neste ano. Não é a primeira, já outras greves acontecerão ao longo deste ano, sempre por conta de atraso de salário. O senhor Baltazar não paga os funcionários, os trabalhadores, claro, ficam revoltados e param de trabalhar. E quem paga o pato é o? Quem paga o pato é o cidadão, o usuário. Né? Pelo menos tem uma vantagem, Anderson. A gente não viu nesses dias nenhum EAOSA quebrado pelas ruas do ABC e nenhum ônibus da aviação Ribeirão Pires, porque eles não estão circulando, né? Foi a única vantagem. Mas o fato é que a questão foi regularizada, foi uma semana de greve da aviação EAOSA e da Ribeirão Pires. Em um dia, essa greve chegou a ser ampliada, foram 5 empresas que pararam de funcionar. Teve a Riacho Grande, a Imigrantes e a Triângulo, todas do senhor Baltazar. No caso dessas 3 últimas, a situação dos salários foi resolvida de uma forma mais rápida, mas da EAOSA e da Ribeirão Pires demorou um pouco mais. Agora, finalmente foi pago o salário, só que o 13º está chegando aí, né? E eu tenho dúvidas se o Baltazar vai pagar o salário em dia. Ele não tem pago nos últimos meses, duvido que pague esse próximo também. Então, há, infelizmente, chance de que a gente tenha mais greves até o final do ano. Não duvido que isso aconteça. Pois é, o Repórter Diário tem acompanhado as dificuldades, a insegurança que as pessoas têm no transporte intermunicipal, de baixíssima qualidade, né? A MTU precisa tomar uma providência quanto a isso, já passou da hora de tomar providência, mas aproveitando o gancho, né? O governador Geraldo Alckmin fez um anúncio importante para a região do ABC também nessa sexta-feira, mas para quem anda de trem, é isso? Isso mesmo, ele anunciou um expresso, na verdade um expresso meia boca, né? Não é um expresso, que a gente pode dizer assim, com E maiúsculo. Qual que é a ideia? É que em um trecho da linha 10 turquesa da CPTM, o trem pare em menos estações, para permitir que a viagem seja mais rápida, né? Entre a estação Santo André e a estação Tamanduateí. Legal, é uma boa ideia, mas poderia ser um pouco mais ampliada. A gente tem outros municípios da região que tem uma demanda muito grande pelo uso de trem. Mauá é uma delas. Quem pega trem em Mauá sabe como é lotado ali. Pra que parar em Mauá? Muita gente utiliza. Resolveram ali. Não parar em Mauá. Pois é, né? A ideia original lá do Expresso ABC, lembra dessa ideia? Que já tem uma década de ideia de Expresso ABC. O atual ministro das Relações Exteriores era governador desse estado. Pois é, para ver como é que faz tempo. A ideia era fazer uma coisa mais ampla, incluindo a cidade de Mauá. Agora, o governador anunciou uma coisa mais reduzida. É uma boa ideia, mas poderia ser melhor, poderia beneficiar mais gente. Começa a valer no dia 30 de novembro, portanto, aí na linha 10 turquesa da CPTM, um trecho ali entre Santo André e Estação Tamanduateí. Haverá apenas uma parada na Estação São Caetano, então a viagem vai ser um pouco mais rápida aí para o usuário. Que na teoria deve acontecer. Pois é, a gente vai saber se na prática vai ser isso a partir do dia 30. Hoje eu vi no Facebook gente amiga escrevendo lá, se eu fosse de lesma eu chegava antes do que ir de trem da CPTM, porque estava difícil para circular, né? Olha, muito complicado. Faz sentido, viu? Faz sentido. Tanto que nesses dias, né, a situação da linha 10 ficou muito complicada justamente pela greve da EAOSA e da aviação Ribeirão Pires. Muita gente que pegava esses ônibus teve que pegar a linha 10 e aí lotou completamente mais do que o normal. O pessoal que usa transporte público sofre, né? Todos os dias. Muito bem. Todos os destaques aqui no Repórter Diário. Vamos mudar de cidade agora. Vamos falar um pouquinho de Diadema. O que tem acontecido em Diadema de mais importante? Essa semana foi uma semana mais tranquila em Diadema do que em relação à semana passada. O grande destaque foi o prefeito Lauro Michels, que nessa sexta-feira concedeu entrevista à TV Estadão. E o principal destaque foi a justificativa dele para realizar uma grande mudança
no secretariado. Ele diz que pretende oxigenar o seu secretariado e não fazer com que todos pensem que as secretarias têm donos, né? Mas ele ponderou dizendo que isso não quer dizer que um secretário não passe para uma outra pasta. Ou seja, a gente pode ter nomes repetidos, porém em pastas diferentes. A gente não sabe ainda como isso vai acontecer, até porque tem um projeto de reforma administrativa e não se sabe se haverá ou não diminuição de secretarias. Tá, vai acontecer um rodízio de secretários, então. Sai de uma pasta, vai para outra. Não deixa de ser secretário, mas está no time. É isso? Exatamente. Mas, a princípio, o único nome que realmente não vai estar, e a gente já salientou isso algumas vezes no rastilho, foi o Zé Augusto na saúde. Esse está garantido. E, inclusive, a saúde é uma briga interna ali entre os apoiadores de Michels para ver quem vai ficar com ela, né? Porque virou a galinha dos ovos de ouro ali dentro da Prefeitura de Diadema. Falando em secretariado, vamos voltar a Santo André, né? Porque o repórter diário dessa semana está destacando também a formação do secretariado de Paulo Serra, né? Que já disse oficialmente, por meio da assessoria de imprensa dele, que só vai anunciar os nomes lá para o dia 20 de dezembro, né? Vai deixar muita gente de coração partido até lá. Mas muita especulação, né? A gente falava agora há pouco de Edson Sardano, mas teve gente na Câmara que já disse que foi convidado, é isso? É isso aí. Ninguém menos do que o vice-prefeito eleito Luiz Zacarias, do PTB. Disse que recebeu o convite para ser secretário, não somente ele, mas também o filho, Lucas Zacarias, também do PTB, que foi eleito vereador pela primeira vez aí nesta eleição de outubro. Claro que o Zacarias não quis revelar qual foi o convite, né, para qual secretaria que ele iria, e também não quis revelar se aceitou ou não esse convite, tanto ele quanto o filho também. Mas diz Zacarias que sim, recebeu o convite de Paulinho Serra e o anúncio deve ser feito somente no dia 20 de dezembro mesmo. E no caso do convite a Lucas Zacarias, aí vale ressaltar que tem uma estratégia, né, um rearranjo na Câmara com um objetivo, que é colocar Marcos Pinchiari no Legislativo andreense. Marcos Pinchiari, que é do PTB também, é vereador, mas não conseguiu se reeleger. Ele não teve voto suficiente para entrar na Câmara. Ele virou primeiro suplente do PTB. A única forma de Pinchiari conseguir uma vaga no Legislativo seria entrar no lugar de algum vereador do PTB de Santo André que saísse da Câmara, ou Sardano ou Lucas Zacarias, que foram os dois únicos eleitos pelo PTB. Sardano já falou que não vai sair da Câmara e muito longe disso, né? Ele, muito pelo contrário, quer ser presidente da casa. Sobra aí para Lucas Zacarias, então provavelmente, a gente não tem certeza ainda, mas é possível que isso aconteça, aconteça esse rearranjo, Lucas Zacarias seja indicado para alguma secretaria e aí fica uma vaga em aberto, Marcos Pinchiari sobe e consegue mais um mandato na Câmara de Santo André. Legal, importante destacar também, né, e quem não viu pode ver a entrevista, fizemos uma live com o vereador Ailton Lima, né, foi candidato a prefeito, teve uma votação expressiva aí na casa dos 50 mil votos, e é uma pessoa que está muito cotada para ter uma presença muito significativa no próximo governo em Santo André, né, cotadíssimo para ser secretário e numa secretaria forte também, de bastante influência, mas também revelou aqui, confirmou aquilo que já se falava nos bastidores, a sua intenção em ser candidato em 2018 a deputado estadual, provavelmente, né? E essa certamente é uma componente que está aí colocada para o prefeito Paulo Serra decidir, né? Coloca alguém que você sabe que vai sair no meio do caminho, como é que vai ser? Qual vai ser o papel do Ailton Lima no próximo governo? Certamente terá um papel importante. Qual ainda não está definido, muito se fala de Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas foi importante porque ele fez algumas revelações fundamentais aqui para a gente. É importante, essas duas secretarias que você citou são as mais comentadas mesmo, o desenvolvimento econômico. O Ailton teve um foco muito grande durante a campanha na área econômica, né? Ele que é empresário. E a proposta dele, o plano de governo isso, dele, teve um foco muito grande na área econômica, por isso que ele é cotado para esta secretaria ou para mobilidade, obras e serviços públicos, que é uma secretaria muito importante. E é interessante ressaltar um outro ponto dessa entrevista que o Ailton deu aqui para o RDTV, porque ele falou que a intenção dele é dar um apoio a longo prazo para Paulo Serra. Exatamente. Um apoio de 8 anos. Porque fica aquela dúvida, né? Será que Ailton será o Paulinho Serra do Grana, né? Mais ou menos Mas assim, na campanha né? ele já tinha dito isso.
né? Dos Pois 8 é, anos, né? E reiterou. exatamente. Mas o Paulinho falou a mesma coisa, né? O Paulinho, quando virou secretário do governo Carlos Grana, falou que também o apoio era de longo prazo, era de 8 anos. Aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que Ailton mais pra frente vai sair, vai disputar contra Paulinho? Diz Ailton que não, que ele tem palavra, que vai ser um apoio de longo prazo, de 8 anos. E bem Mas disse provável... que espera também ter o apoio do governo para a candidatura dele a Sim, deputado. exatamente. Não é? Exatamente. Né? E deve ser secretário, evidentemente, até pela força que teve na eleição. Ele teve uma votação expressiva, Ailton Lima, né? Teve quase 50 mil votos, é muita coisa. Então ele deve, de fato, ter uma secretaria muito importante, mas não sabemos qual ainda, saberemos em breve. Muito bem. Carlos Carvalho, São Caetano, algum destaque importante? Essa semana o TSE negou o pedido da campanha de Paulo Pinheiro para impugnar a chapa de Auríquio e Beto Vidosky, pela questão das contas ainda do Auríquio de 2012, que foram rejeitadas pelo TSE, que deu todo aquele rolo dentro da Câmara. Inclusive a Câmara deixou o Auríquio inelegível, ele entrou com recurso. Então isso hoje teve um novo capítulo essa semana em relação a essa questão do Auríquio. Não, o Auríquio no ganhou TSE. de novo. Ganhou de novo na última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Agora resta saber se esse processo não pode continuar ou não, né? Isso não quer dizer que essa celeuma, essa novela toda do Auríquio esteja terminada, mas pelo menos já é um ponto a favor. O Auríquio entra no dia 1º de janeiro, tranquilo, juridicamente, nesse ponto. Não, porque, inclusive, integrantes da campanha de Paulo Pinheiro falavam sobre a possibilidade de, de Auríquio não ser diplomado, né? Ele não sendo diplomado, ele não poderia tomar posse. Se tivesse conseguido esse recurso no TSE, com certeza o Auríquio não seria diplomado. Automaticamente a chapa estaria impugnada e Sim. Pinheiro ganharia a prefeitura. Mas não foi o que aconteceu, então tudo segue do jeito que está. Bem, já estamos caminhando aqui para o final. Destaques finais aqui rapidinho. O que tem mais para falar, Thiago? Vamos falar rapidamente de Mauá e Ribeirão Pires. Em Mauá, essa semana, o prefeito Donizete Braga começou a demitir os comissionados que vão sair do governo. Afinal de contas, haverá uma troca de gestão no ano que vem. Mas já. Então, né? Então já anteciparam, dando férias para o pessoal ali, nem chegou dezembro, né? Então parte dos comissionados em Mauá já começaram a ser desligados nesta semana por conta aí da troca de gestão. Em Ribeirão Pires, destaque a respeito ainda da crise financeira do município, que está uma coisa bastante complicada. É uma dificuldade, inclusive, para a Câmara de Ribeirão os repasses da prefeitura. Nossa. Porque a prefeitura recebe a arrecadação e passa para a Câmara. E não está repassando na data correta. Então, a Câmara está, inclusive, com dificuldade para arcar aí com suas responsabilidades, seus compromissos, por falta de repasse por parte da prefeitura. Kiko vai ter aí um grande trabalho quando assumir a prefeitura de Ribeirão, porque tem muita coisa para colocar nos trilhos. Né? Nossa. Tiago, um abraço. Obrigado. Viu? Abraço, Anderson. Um abraço, Carlos, e para você, Carlos Internauta. Carlos Carvalho, destaques finais, Carlos. Vamos lá, o destaque final vai para a revista, o RD em Revista desse mês de novembro, que fala sobre o mercado imobiliário, falando sobre essa retomada, essa esperança das pessoas que trabalham nessa área, para que esse mercado volte a crescer nos próximos anos. Inclusive com destaque para a entrevista com o Marcos Santaguita, que é presidente da Associação de Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. Além disso, a gente dá destaques às duas entrevistas no RDTV de Paulo Serra e Orlando Morando, prefeito eleito de São Bernardo, e na área de esportes, as promessas dos prefeitos para os próximos 4 anos. Principalmente, eles focando muito em parcerias e também em esportes radicais. Legal. E para quem não viu também, destacar outras duas entrevistas que fizemos aqui, lives, entrevistas ao vivo, esta semana. Falando de economia com o Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que falou da questão do mercado automotivo, da questão dos empregos, a perda de empregos, quais são as alternativas, na visão dele, para a retomada do emprego industrial na região do ABC. E falando também de saúde, o Hospital Estadual Mário Covas completou 15 anos, é matéria também no impresso do Repórter Diário desta semana. Nós conversamos com o superintendente do hospital, Dr. Desirê Calegari, fez um balanço do período, falou de presente, falou de futuro, falou de investimentos. A entrevista está lá no Repórter Diário, você pode conferir na versão impressa e também pode assistir nas lives aqui no Repórter Diário e também no YouTube e no RDTV. Nós estamos encerrando então o rastilho desta semana, agradecendo a sua audiência, grande abraço. Acompanhe todas as informações em www.reporterdiario.com.br. Grande abraço, até a próxima!